Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Ministro do Toffoli derruba decisão do TSE e precedente pode abrir caminho para elegibilidade de Bolsonaro. É isso mesmo. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, tomou uma decisão revolucionária ao anular a inelegibilidade de Renato Cozzolino, atual prefeito de Magé. Essa decisão não apenas restabeleceu o direito de Cozzolino de participar de eleições futuras, mas também indicou uma possível mudança na interpretação das ações eleitorais e seu efeito na elegibilidade dos candidatos. As informações são do Hora Brasília. Em 2023, o Tribunal Superior Eleitoral havia declarado Cozzolino inelegível por 8 anos, acusando-o de abuso de poder político durante sua campanha para a Assembleia Legislativa do Rio, em 2018. Foi alegado que Cozzolino teria realizado ações sociais com o objetivo de angariar votos. No entanto, apesar dessas acusações, Cozzolino foi eleito e posteriormente concorreu à Prefeitura de Magé. Embora sua candidatura tenha sido inicialmente rejeitada, uma situação que só foi alterada por meio de uma liminar. Toffoli baseou sua decisão na análise das ações de Cozzolino antes do período eleitoral, destacando a legitimidade de suas ações como parlamentar ao solicitar programas e serviços do governo estadual, sem utilizar recursos públicos ou solicitar votos explicitamente. Toffoli afirmou: não há em tal conduta nenhum tipo de abuso ou ilegalidade, na medida em que os presentes não foram ludibriados quanto ao real papel desempenhado pelo agravante. Embora ainda possa haver apelações contra a decisão de Toffoli, a postura adotada pelo ministro sugere um possível reposicionamento na avaliação das ações que determinam a elegibilidade, o que pode ter um impacto significativo no panorama político e eleitoral brasileiro. Sinceramente, se for depender dos atuais ministros que compõem a corte do STF, Bolsonaro pode esquecer. O senador Rogério Marinho soltou o verbo e expôs as ilegalidades de processos do STF. Mas o motivo de termos convidado a imprensa hoje é porque já fazem 5 anos, no dia 14 de março de 2019, que um inquérito de ofício foi aberto, pelo Supremo Tribunal Federal para apurar supostos fake news. Esse inquérito resultou em centenas de outros inquéritos. Muitos deles correm em segredo de justiça, contra a razoabilidade de um tempo mínimo de conclusão de qualquer inquérito em qualquer instância do judiciário. Ele permanece aberto de maneira indefinida, contra o conceito constitucional do juiz natural, levando-se uma interpretação que no momento era de um regimento interno do Supremo Tribunal Federal, de que qualquer agressão verbal ou física contra um membro daquele poder nas dependências do Supremo Tribunal Federal permitiria a abertura desse processo por inquérito. Esse alargamento de interpretação fez com que hoje nós tenhamos um inquérito que abarca o conjunto das posições, das interpretações e dos posicionamentos políticos de qualquer cidadão brasileiro em qualquer lugar do mundo. E isso tem gerado um desconforto, no espectro importante da população brasileira, principalmente aqueles que pensam diferente daqueles que estão hoje no poder. Nós fizemos uma nota pública, eu vou pedir para a nossa assessoria depois passar para os senhores. Essa nota, ela aborda diversos aspectos que nós entendemos que estão ultrapassando, inclusive, o ordenamento jurídico e a Constituição brasileira. E nessa nota nós conclamamos e clamamos pelo pronto restabelecimento da normalidade democrática e ao respeito às prerrogativas do parlamento brasileiro, que hoje tem dificuldades de exercer o seu papel, em função das situações que ocorreram nos últimos anos, nos últimos tempos.
desde buscas e apreensões feitas em gabinetes de parlamentar e residências, com suposições ou provas que, no nosso ver, são frágeis, até o cerceamento da palavra daqueles que pensam diferente, a criação de instituições que podem ser comparadas com a situação de George Orwell lá do 1984, uma espécie de Ministério da Verdade que começa pelo próprio Poder Executivo e agora vai ao Poder Judiciário, tangenciando o próprio Parlamento brasileiro, já que a 2630 não foi votada pelo Parlamento, porque o Parlamento entende que o último bastião da democracia no nosso país são as redes sociais, que consegue ainda passar para a opinião pública um sentimento de indignação e de fiscalização de um governo que repete os mesmos métodos, as mesmas posições, com os mesmos personagens de um tempo muito recente que levou o nosso país a uma catástrofe econômica, social e política. E a nossa perplexidade como as coisas têm acontecido no país. Hoje, nós estamos aqui, uma parte importante do parlamento brasileiro, parlamentares fazem oposição ao atual governo, ainda, né, sobre o manto da Constituição. Mas na sexta-feira passada, nós estávamos com as notícias que eram colocadas pela própria grande imprensa brasileira, da interferência indevida do governo federal nas duas maiores empresas do país. Interferência criminosa, interferência despropositada, que causou, a princípio, uma subtração de mais de 100 bilhões de reais no patrimônio dessas empresas em valor de face das bolsas de valores. Nós, pessoalmente, e vários parlamentares também o fizeram, demandamos aos órgãos de controle providências, desde a questão do TCU, Procuradoria-Geral da República, Ministério Público, CVM. Nós tínhamos também as pesquisas de opinião que mostravam claramente que a sociedade brasileira não está comprando o desatino deste governo. Uma sociedade atingida pela inflação, pela falta de segurança pública, pelas crises recorrentes de credibilidade de um governo que fala, mas não faz. A crise dos Yanomamis, aliás, uma crise maior do que do governo anterior, que foi chamado de genocida. A questão da dengue, que já está com quase 2 milhões de brasileiros vitimados pela doença, com a inércia do Ministério da Saúde, que não tem a capacidade técnica de enfrentar o problema e nem tem a condição política de fazê-lo. Aliás, numa reunião de ministérios, a notícia é que a ministra, uma mulher, sai chorando, mas ninguém chama o presidente da República de machista ou de misógino. É bom saber o que foi que houve lá dentro, né? Aí, de repente, nós temos a publicidade do depoimento de 2 oficiais generais e dos outros na questão dos atos antidemocráticos, e ninguém mais fala dos problemas que afligem o Brasil. Surpreendentemente, se muda a página para uma situação requentada que faz mais de um ano que se tenta colocar, que o que aconteceu em dia 8 de janeiro, que todos nós repudiamos que é uma baderna, na verdade é a expressão de um golpe de um presidente que sai do Brasil após nomear os comandantes oficiais, os comandantes gerais das 3 Forças Armadas. Então isso para nós é motivo de muita preocupação, como as coisas se casam. E hoje a notícia principal é de que o presidente foi indiciado pela Polícia Federal pela questão das vacinas, do cartão de vacina. E esse indiciamento se dá, supostamente, pela declaração de um dos colaboradores, dizendo que houve uma determinação do presidente. Ora, é público e notório que o presidente não se vacinou, que o presidente não precisava do cartão de vacinação, já que era presidente da República e tinha um grau diplomático diferenciado. E o país que ele foi, a sua filha também não precisava desse cartão de vacina para entrar. Mas o mais grave são os vazamentos seletivos. Isso é que é grave. Nós estamos deliberadamente tentando destruir reputações e fazer pré-julgamentos em cima de narrativas. Eu tive o cuidado de, antes de vir para cá, às 14 horas e 48 minutos, está aqui no site do Supremo Tribunal Federal, esse inquérito continua sob sigilo, mas toda a imprensa tem acesso ao relatório da Polícia Federal. Isso tem sido recorrente. Nós temos o dever de denunciar isso. Nós queremos que o Estado de Direito seja restabelecido devido ao processo legal. Não é possível imaginarmos que um país do tamanho, da dimensão, da importância do Brasil não tenha isenção num processo tão importante
que julga o ex-presidente da República, que representa seguramente a metade do sentimento da população brasileira. Então hoje, nós estamos aqui para dizer que fazem 5 anos de um inquérito que a própria Constituição e o ordenamento jurídico e a razoabilidade determinam que, mesmo que tenha sido aberto com as excepcionalidades que o caracterizaram, já deveria ter sido há muito tempo extinto. E que esse inquérito, ou encerrado, gerou centenas de outros inquéritos. E milhares de cidadãos brasileiros estão sendo investigados. E essas investigações, muitas vezes, ocorrem, infelizmente, à margem do que determina a nossa legislação e o nosso ordenamento jurídico. Então esse é o fato. E nós não podemos hoje trazer um bolo para comemorar, porque ao contrário de uma comemoração, não é um dia feliz, é um dia triste. Mas é um dia também de dizer à nação brasileira que é necessário darmos a nossa palavra, que é necessário colocarmos o dedo na ferida, que é necessário dizermos que nós aqui presentes, que representamos uma parte substancial da população brasileira, mas certamente todos aqueles que acreditam no Estado de Direito, na Constituição brasileira, na democracia e na liberdade, de que ninguém está acima da lei. Ninguém. Mas que a lei tem que ter razoabilidade, mas que a lei tem que atingir a todos da mesma forma e que a lei ela precisa ser cumprida de acordo com o que reza a Constituição e não a conveniência, e não o partidarismo, e não os pré-julgamentos que estão acontecendo no nosso país. Autodefesa. Responde o pastor Silas Malafaia sobre vídeo guardado caso seja preso. Povo abençoado do Brasil, só rindo, mas rindo muito. Quinta-feira agora eu dei uma entrevista para um jornalista lá do Rio Grande do Sul, e 1 hora de entrevista ele me fez uma pergunta: o senhor tem medo de ser preso? Eu disse não, já falei isso outras vezes, não. Aí eu disse para ele: olha, se eu for preso, tem um vídeo gravado, minha autodefesa. Como o Bolsonaro também tem um vídeo gravado. Ou nós vamos ficar esperando o quê? Narrativa da imprensa? Quando é que a imprensa deu um outro lado? E você preso, como é que você vai se defender? Hoje tem rede social. Não tem ninguém incentivando quebra-quebra, perseguição política ou golpe. Dentro, estritamente, da Constituição, direito à autodefesa. Nada mais, nada menos. Ué, então, disse um jornalista para mim, quer dizer que então o senhor admite que Bolsonaro pode ser preso? Você está em que mundo? Diante de tanta covardia, de tanta injustiça, de tanta gente presa de maneira ilegal e de uma perseguição política atroz a Bolsonaro, tentando incriminar ele em algo que não tem nada com isso, de pseudo-golpe, que não passou de baderna, você quer que a gente espere o quê? Vamos esperar acontecer? Quando é que a imprensa deu o outro lado? Como é que você se defende? Eu vou mostrar algumas coisas a vocês, para você entender o que eu estou falando. Durante quase um ano, grande parte da imprensa produziu a maior fake news da história política do Brasil. Minuta de golpe. De maneira seletiva, a Polícia Federal libera depoimentos e delações e a imprensa cria a narrativa que quer. E você fica à mercê deles. Agora, olha o que aconteceu. Depois de quase um ano foi liberado o depoimento do ex-comandante do Exército, General Freire Gomes. Não tem nada de minuta de golpe. Um documento que o presidente Bolsonaro envia para os militares analisarem. Tem GLO, garantia da lei da ordem, artigo 142. Estado de defesa, estado de sítio, do artigo 136 ao 139. Que golpe? Aonde que tem golpe? E nós ficamos à mercê dessa, repito, que é a maior fake news da história política do país. E repito, diante de tantas injustiças, o ser humano inteligente é precavido. Mesmo que não aconteça, você tem que se preparar. Eu ser preso por quê? Qual a ilegalidade que eu cometi? Nenhuma. E Bolsonaro? Nenhuma. Pura perseguição política. Então a gente tem que estar preparado para o pior. E o povo tem que saber o outro lado e a verdade, se caso acontecer isso. Nada mais, nada menos além disso. Mais uma prova. Vocês estão vendo agora os vídeos de Bolsonaro na embaixada da Hungria, vazados no New York Times, espionagem internacional. A imprensa não falou nada. Só narrativa em cima de Bolsonaro sobre a questão. O que vocês querem? Vão ficar calados? Não. Estamos precavidos. Pode vir e aprender meu celular, não vão arrumar nada. Nada. Só isso que eu queria falar. Deus abençoe você. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe sua. E multidão em volta de Bolsonaro, em Balneário Camboriú, impressiona até Michele. Veja o vídeo. Miga, vem ver que linda. Aqui embaixo, seu marido. Olha o jeito que tá. Vem ver. Vem ver. Só saca. Cuidado. Aí o medo da altura. Só saca.
Olha, tá na praia, tá no calçadão. Olha. Gente. Tá vendo? Tá vendo? A muvuca? Gente, olha aqui pra mim. Dá o seu depoimento, como foi para as pessoas lá embaixo. Não, hoje foi aquecimento, amanhã tem mais. Foi aquecimento hoje. Hoje foi só aquecimento. Que horas lá embaixo amanhã, presidente? Por volta das 17 horas, vai estar cheio, com toda certeza. Então, ó, pessoal, amanhã quase que deu para falar, quase. Deu só para falar aí meia dúzia de palavras. Faltou um carro de som ali. Ó, quer que a gente providencie? E vocês, mulheres também, né? Faltava vocês lá. A gente ficou aqui de camarote assistindo. Ó, então amanhã às 17 horas ele falou que vai dar uma passadinha ali embaixo. E Bárbara, do canal Te Atualizei, explica o que Macron veio realmente fazer no Brasil. Assista. Bora mudar de assunto e falar do presidente da França no Brasil. Recebido pela ministra dos povos originários, pela deslumbrada da República e pelo Lully. O plano era mostrar o quanto eles estavam todos preocupados com a Amazônia, mas não foi mencionado o recorde de queimada. Não, claro que não. Por quê, né? Por quê? A verdade é que enquanto o Macron estava aqui, ninguém sabia exatamente o que estava rolando. Na hora, eu só achava que era uma tentativa de melhorar a imagem internacional do Lula, que ficou mega manchada com as opiniões sobre Israel e sobre a Ucrânia. Um verdadeiro anão diplomático. Mas quando ele foi embora, a gente entendeu tudo. E eu vou resumir para você de um jeito que você vai entender. Sim, eu vou dar contexto. 70% da energia da França é nuclear e depende de urânio. A França tinha como seu maior fornecedor de urânio Níger, um país africano que foi colônia da França até meados dos anos 60. Porém, em 2022, um golpe de Estado foi dado no Níger e imagens da população queimando as bandeiras da França e gritando o nome do Putin começaram a circular aos montes na internet. Ou seja, fiofós franceses foram trancados porque se o Níger parar de mandar urânio para a França, ela literalmente apaga. Beleza, agora vamos saber o que o Macron veio fazer aqui no Brasil, além de salvar as girafas da Amazônia? Por energia nuclear, governo brasileiro vai assinar acordo com a França para explorar urânio. Gente, Macron veio tentar resolver seus problemas no Brasil. E eu teria achado genial se a Rede Lula não tivesse publicado essa matéria aqui há 2 meses atrás. Maior mina de urânio do Brasil promete empregos, mas especialistas apontam risco de contaminação de águas, chuvas ácidas e até casos de câncer. Como retomar os projetos de indústria nuclear do Brasil era um projeto de Bolsonaro desde o início do seu mandato, é super fácil você achar matérias no Google, como da BBC, contando do receio da contaminação das águas e dos solos do Brasil com essa atividade. Mas agora com Lula presidente, quem liga? Quem quer nosso urânio é a França e ele quer salvar os ursos panda da Amazônia. Então você provavelmente não vai ver mais matérias como essas em circulação. A questão aqui é que Macron quer algo de nós, só que nós também queremos algo dele. Queremos que ele destrave o acordo do Mercosul com a União Europeia que ele tá melando desde 2020. Então fica fácil, né? Eu te ajudo com urânio, você libera o acordo Mercosul e União Europeia e tá tudo sussa. Certo? É o que qualquer presidente não vassalo faria. Usaria moeda de troca. Mas no caso do Lula, nós vamos assinar um acordo permitindo a França explorar urânio no Brasil. E em troca, vamos ter que ouvir o Macron dizendo em solo brasileiro que o acordo Mercosul e União Europeia é ruim pra ele, mas que é ruim pra gente também, viu? Ele disse. É ruim pra mim e ruim pra você. E você sabe quem foi que rebateu essa pepita de estrume argumentativo? Ninguém. A mídia nem criticou, só noticiou e fez de conta que não aconteceu. Mas fica tranquilo, é tudo pra salvar a Amazônia. Ah, e a democracia, né? Quase que eu esqueço. É pra salvar a Amazônia e a democracia. Só confia. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.